last presentation, Na última apresentação, we began constructing the reform line using the agricultural model. nós começamos a reconstruir nosso movimento de reforma usando o modelo da agricultura. You saw that we had a field, Vocês viram que nós temos um campo, and there was a time to prepare the field. existe um tempo para preparar o campo. And we do this line upon E line. nós fazemos essa preparação em forma de linha sobre linha. There's a tractor Existia um trator, with a plow, que existia uma lâmina, and this tractor is cleaning up this field. e esse trator está limpando esse campo. Before this, Antes disso, the field o campo was fallow, está cheio de mato, espinhos, full of thorns. cheio de espinhos. And what needs to happen is that this blade needs to cut the thorns and bury them. O que precisa de acontecer é que essa lâmina venha, corte todos esses matos e enterre-o. After the field is prepared, Depois que o campo está preparado, you sow seeds você planta a semente of righteousness, de justiça. and then comes rain. E depois vem a chuva. And this rain is also righteous E essa rain. chuva também é de justiça. It says you sow in righteousness and you reap in mercy. Está falando que você planta em justiça e colhe em misericórdia. So we come to this reaping, Nós chegamos então nessa colheita. Sim. Na colheita, so here's this reaping. aqui nós vemos essa foice aí fazendo a colheita. That's as far as we got. Isso foi mais ou menos onde a gente parou. But you remember we added a lot more information last time. Lemos que nós adicionamos muito mais informações na vez passada. What I want us to see O que eu quero que nós veamos aqui, is that when we do a reform line like this, quando nós fazemos um movimento de reforma dessa forma, it's a template. é uma forma, é uma estrutura, And this template e essa forma can be used at a movement or a church level, pode ser usado como no nível da igreja, but it can also be applied at an individual level. também pode ser aplicado como indivíduo também. Now, when it's applied at the individual level, Quando isso é aplicado no nível individual, it's not prophetic, it's moral. não é de forma profética, mas sim moral, quando é feito na parte individual. But when it's applied at a church or a movement level, Mas quando isso é aplicado no nível da igreja ou no nível de uma estrutura, then it's a prophetic então é uma mensagem, é uma aplicação profética, model that we're using. o modelo profético que estamos usando. So we'll read a short passage from Manuscript Releases 17, Nós vamos ler uma passagem aqui que não está na sua apostila, que se encontra em Manuscript Releases 17, paragraph 1.3. parágrafo 1, I'm sorry, não, 1.3. So this is the passage that we use quite often. Essa é uma passagem que a gente usa muito frequente. She says that there are people who are living at this moment Fala das pessoas que estão vivendo nesse momento, who, in studying the prophecies of Daniel and Revelation, que estão estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, received great light in the past. receberam a grande luz no passado. And when they received this great E light, quando eles recebem essas grandes luz, it was as they were passing over this ground, seria como se eles, as they were walking over this ground, é como se estivessem andando sobre aquela terra, where special prophecies were in the process of fulfillment. onde profecias especiais estavam no seu cumprimento, direto. So we'll do it this way. Vou fazer dessa forma. There's this history, Existe essa história and special prophecies are being fulfilled. e profecias especiais estão sendo cumpridas. Now, while these prophecies are being fulfilled, Enquanto essas profecias estão sendo cumpridas, these people essas pessoas are actually living in this history. estão vivendo nessa história. So they're in this history, Eles estão vivendo nessa história and the prophecies are being fulfilled in that history. e a profecia está sendo cumprida naquela história. And God gives them light E Deus dá para ele luz, to do what? fazer o quê? To understand the prophecies. Para entender as profecias. Not the ones in the past or the future, but the prophecies that are being fulfilled in their own history. Não as profecias do passado ou do futuro, mas sim que estão sendo cumpridas no seu próprio tempo. She then goes on to say, Ela continua dizendo, they bore the message of time to the people. e eles levaram as mensagens de tempo para as pessoas. Now, when it means they bore the message of time, Quando você diz, quer dizer, carrega a mensagem do tempo, ou leva a mensagem do tempo, what do you think she's referring to? o que você acha que ela está se referindo quando ela fala isso?
What do you think she means when she says that? O que você acha isso quando ela fala isso? I can't hear what people are saying, sorry. They said Daniel 8:14, Okay? Daniel 8:14. So I'm trying to find a Bible passage to help guide us. Estou tentando buscar uma passagem que me ajude, que nos ajude a guiar aqui. So, in this passage, Que nessa passagem, she says they bore the message of time to the people, and someone suggested it's talking about 8:14. sorry, repeat because somebody was asking me a question. Okay. So was that? It says that they bore the message of time to the people, Fala que eles tinham a responsabilidade de carregar a mensagem para as pessoas. and someone said it's 8:14 that's being referred E as to. pessoas falaram, algum respondeu aqui que é Daniel 8:14, que está se referindo aqui, 2.300 tardes. So what they're O saying que estão dizendo é is that there are prophecies, que são profecias, these special prophecies, essas profecias especiais, which are being fulfilled in this que history, estão sendo cumpridas nessa história. and what they're saying O que is eles estão dizendo é that the time of the fulfillment of these prophecies is now. que o tempo do cumprimento dessas profecias são agora. So when it says they bore the message of time, Quando fala que quando eles carregam a mensagem de tempo, it's not to do with time prophecies per se. não quer dizer com o tempo de profecia por conta própria, It's saying that the special prophecies are being fulfilled now. que sim, que as profecias especiais estão sendo cumpridas agora. So now is the fulfillment time. Agora é o tempo de cumprimento da profecia. Can we see it from that perspective? Vocês conseguem ver nessa perspectiva? Give you a Bible verse. Vou te dar um versículo da Bíblia. Let's go to Matthew chapter 3 verse 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Versículo 2, 3:2, right? Yep. Porque este é o tempo anunciado pelo profeta Isaías que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. So who's saying this? Quem está falando isso daqui? Who's speaking? Quem está falando aqui? João It's John the Batista. Baptist, João Batista. and he's telling people to repent. Ele está falando para as pessoas se arrependerem. Why? Por quê? Because he says that the kingdom of heaven is at hand. Porque o reino dos céus está na mão, está presente. Now, when this phrase that he's using means, when he says at hand, Quando aqui diz está aqui próximo, is that past, present, or future? você acha que é presente, passado ou futuro? Alguns estão perguntando presente, passado ou futuro, alguns estão dizendo presente, outros passado. Is there anybody saying future? Alguém está falando futuro aqui? I would suggest it's present. Eu vou fazer a sugestão que é presente. That phrase at hand Essa profecia que diz aqui can be used to talk about something in the future, pode também ser usado para falar algo no futuro. but what he's saying, O que está dizendo aqui, the kingdom of heaven, o reino dos céus. first of all, what is the kingdom of heaven that he's talking Em primeiro about? lugar, que reino dos céus é esse que está falando aqui? What is this kingdom? Kingdom of Grace. Que reino é esse que ele está falando aqui? Que tipo de reino é esse? Igreja Triumphant triunfante. Que mais? Reino do quê? Reino da graça. So most people would say it's the kingdom of grace. A maioria das pessoas iam dizer reino da graça. It's the kingdom of heaven. O reino dos céus, reino dos céus. And when he speaks, is the kingdom of heaven there? Is the kingdom of grace there? A pergunta é, quando ele estava falando, será que o reino da graça estava lá? Or do you have to wait for Christ to come? Ou eles tinham que esperar para Cristo vir?
I would suggest it's already there, ele está fazendo a sugestão que já estava lá já. because the kingdom of grace Porque o reino da graça is talking about power to change you. está falando sobre aquele poder para mudar você. And under which angel are you changed? E em que anjo, naquele exemplo que ele deu, você muda? First or second? Primeiro ou segundo? Segundo, ele said second. It's the Segundo. first. É o primeiro. Remember, Lembre-se, all this field is getting changed here. todo esse campo está sendo mudado aqui. We said sin, Nós dissemos pecado, righteousness, justiça and judgment. e juízo. Righteousness is the second step. Justiça é o segundo passo. This field Esse campo is being converted está sendo convertido from a fallow field de um campo cheio de espinhos to a usable field. para um campo que pode ser usado. The conversion process is finished, O processo de conversão terminou. and now it's ready to be used Agora está prestes a ser usado for a holy use, para um uso santo. which means it's sanctified, set apart, second step. Quer dizer que está sendo santificado, separado, segunda etapa. But the conversion process happened here under the first. Mas o processo de conversão acontece na primeira etapa. So when we talk about grace, Quando nós falamos de graça, there's this power to que change. tem o poder para mudar, You can see it begins in the first angel. você vê que começa no primeiro anjo. So I'm saying, O que eu estou querendo dizer é, that when he says the kingdom of heaven is at hand, he means now it's here. quando a gente fala que o reino do céu está presente, quer dizer que é agora, está presente. And this it has built into it this concept of time. Isso está feito, está montado dentro como um conceito de tempo. John is saying, João está dizendo, João Batista, we're now in the time period, nós estamos agora no tempo in the dispensation, da dispensação where special prophecies are being fulfilled. que profecias especiais estão sendo cumpridas. What special prophecies are being fulfilled? Qual profecia especial está sendo cumprida? Muito bem, Daniel Daniel 9. 9. Any others? Alguma outra profecia está sendo cumprida ali também? All the Messianic prophets, as profecias relacionadas com Messias. We could generalize it, say all the messianic A prophecies. gente pode generalizar também todas as profecias do Messias. We could go to Hebrews chapter A 8, gente pode abrir Hebreus capítulo 8, where a new heart is given. onde um novo coração está sendo dado. And we discuss the application of that compared to Jeremiah, I think. Nós falamos dessa aplicação como Jeremias fala também. Hebreus 8, Jeremias. Let's just go to Hebrews chapter 8, Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus capítulo 8, just to show that. para mostrar isso daí. 10, 11. Hebrews chapter 8, Hebreus capítulo 8, so read verse 10. começar o versículo 10, desculpa. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. So in verse 10, Versículo 10. it says, God will enter into covenant with the house of Israel Deus vai entrar em aliança com o povo de Israel. after those days. Depois daqueles dias. So what are those O days? que é esses depois daqueles dias? Que dias são esses no versículo 10? Depois do cativeiro. It says after those days, Depois daqueles dias. so those days must be before. Daqueles dias deve ser antes. So I would say we're in the after here. Eu quero dizer para vocês que nós estamos depois do After. evento. Depois. D-E-P-O-I-S. So if this is after, Isso quer dizer depois. then this must be the Antes. days, A-N. Today or before? those days. Those days. Ok, antes. A-N-T-E-S. S as in Sam. Before, kind of. That means Before, kind of before. So- Is that okay? Before? this is the days that are before. Isso quer dizer os dias que são antes, anteriores. After them, Depois desses dias, then these special prophecies are going to be então tem uma fulfilled. profecia especial para ser cumprida. I would say O que eu sugeria that this waymark que esse marco is the time profético of the end. TDF, tempo do fim, And in the history of Christ, na história de Cristo, because we're in Matthew, que é em Mateus, it was before BC. foi no ano 4 antes de Cristo. So after those days, Depois daqueles dias, special prophecies begin to be fulfilled. profecias especiais começaram a ser cumpridas. This is Daniel chapter 9. Isso é Daniel capítulo 9. So these days here Esses dias que está se falando aí antes, are 483 years. são 483 anos. The first part
A primeira parte, of Daniel chapter 9, o Daniel capítulo 9, or what we often call a gente geralmente chama the 69 weeks. as 69 semanas. Everybody okay with that? Todo mundo está de acordo com isso. We could go to other passages and we'll see the same Se thing. você for para outras passagens, você vai ver isso daqui. But all I'm saying is, O que eu estou querendo dizer é, what Ellen White's speaking of in that passage we just o read, que Ellen White está falando naquela passagem que a gente terminou de ler, they bore the message of time. falando que eles carregavam a mensagem do tempo, They're saying eles estavam dizendo that the time is fulfilled. que o tempo se cumpriu. It's not necessarily that there's time prophecies involved. Não quer dizer necessariamente que existem tempos de profecias envolvidas. The same message that the disciples bore. A mesma mensagem que os discípulos carregavam com a mensagem do tempo. They say the time is at hand. She Eles says the falam time que is o at tempo hand. também está achegado, e a Ellen White também fala. She says historical events Ela fala que eventos históricos show the direct fulfillment of prophecy mostram o direto cumprimento da profecia, and were preached to the people, e foi ensinado para as pessoas, and then prophecy was seen e a profecia foi vista to be a symbolic representation of events. de ser uma demonstração simbólica dos eventos. And those events Esses eventos would bring you all the way down to the end. que vai te levar você até o fim. So let's summarize. Vamos fazer uma recapitulação. When we draw these reform Quando lines, desenhamos essas linhas de reforma, if we talk about individuals, nós estamos falando de indivíduos. it's not prophetic, it's moral. Não é profético, é moral. But when we talk about a movement or a body of people, Quando a gente fala sobre uma corporação, um movimento, um grupo de pessoas, it becomes se prophetic transforma em profético. because what we want to O demonstrate que queremos demonstrar é is that these events are happening que esses eventos estão acontecendo when special prophecies are being fulfilled. quando profecias especiais estão se cumprindo. And what we E read o que nós lemos aqui agora is that the people é que as pessoas were given great light. receberam grande luz. When were they given the light? A pergunta é, quando essas pessoas receberam essa luz? Time at the end. Alguém diz tempo do fim. They were given this great light Falaram tempo do fim. Essa luz foi dada, When the- grande luz, when the prophecies were being fulfilled. quando as profecias estavam sendo cumpridas. And E they were given this light eles estavam recebendo essa luz when they were living in the time period Quando when eles- these prophecies were being quando eles fulfilled. estavam vivendo no período quando essas profecias estavam sendo cumpridas. Now this person is here. Essa pessoa que está ali, He was alive here, ele estava vivo aqui nesse tempo, but he's not given special light here. mas ele não está dando nenhuma luz especial aqui. Why? Por quê? Because Porque the prophecy a profecia is not being fulfilled. ainda não se cumpriu. So the prophecy has to be A fulfilled, profecia tem que se cumprir and he has to be in the time e ele period tem que estar durante esse período for all these things to come into place. para que todas essas coisas possam se encaixar. So you have the prophecy being fulfilled. Você tem a profecia que tem que se cumprir. The man is there, O homem tem que estar lá and God's going to give him light e Deus vai dar para ele luz about what's happening. sobre o que está acontecendo. You get this clustering. Você tem essa conglomeração. That's what she's saying É here. isso que ela está querendo dizer aí. So when we speak Quando a gente fala about this reform line, nessa linha de reforma and we speak about it at a movement level, e a gente fala num nível de movimento corporativo, we're not talking about a individuals. gente não está falando de pessoas individuais. We're talking about the fulfillment of prophecy. Nós estamos simplesmente falando sobre o cumprimento profético. And as soon as we do À that, medida que nós fazemos isso, what do you have to take note of? o que você tem que começar a tomar anotações, ou começar a perceber? She says prophecy Ela fala que profecia was a symbolic representation of what? foi uma demonstração simbólica, cumprimento de quê? Of events. Eventos. So I'm O que eu saying, estou querendo dizer, here's a prophecy that's being fulfilled. aqui está uma profecia que está se cumprindo. Name me some symbols. They may need. Name me, give me the name Me dá algum exemplo de alguns símbolos. of some symbols. Alguns símbolos. Hã? Fala mais alto. Sowing. Plantando. So that's a symbol. Esse é um símbolo. So that's a symbol of what? Ele é um símbolo de quê? Of an event. De um evento. Because it's a symbolic representation of prophecy. É uma demonstração simbólica da profecia. So we would expect what? Nós vamos esperar o quê, então? Here. Nesse ponto ali. That some special prophecy Que uma profecia especial had been fulfilled. se cumpriu. And it's a historical event. É um evento histórico. If it's historical, Se é histórico, you go to a library você vai numa or the biblioteca, internet ou na or the internet, news, ou nas notícias.
and you can find the event. Você pode encontrar o evento. We can see that. Você consegue ver isso aí? So this plowing Essa lavrar o campo is a symbol. é um símbolo. Again, prophecies are being fulfilled. Mais uma vez, a profecia está se cumprindo. So hopefully we can see how this Eu works. peço que a gente possa entender como isso funciona. So when we do a reform line Quando nós estamos fazendo uma linha de reforma and we start putting historical events and dates, e nós começamos a colocar eventos históricos e datas, what must you remember? o que você tem que lembrar então? It's not dealing with what? Não está lidando com o quê? The individual De indivíduos. is dealing with Está lidando com o quê? Com the movement o movimento or the church. ou a igreja. We can see that. Conseguem ver isso? But what you're required to O do que você precisa fazer is take that same pattern é pegar aquele mesmo padrão and do what with it? e fazer o que com esse padrão que você tem que fazer? Apply it to your life Aplicar isso para a sua vida, because it works the same way. porque funciona da mesma forma. When it works in your life, Quando isso começa a trabalhar na sua vida, this waymark here essa marca ali que ele mostrou ali, que é o will not be a historical event. não vai ser um evento histórico quando aplicado para a sua vida. So here, Ali this is 4 BC. Ali é o ano 4 antes de Cristo. If that's 4 BC, Se ali é 4 antes de Cristo, what is this line talking about? de que aquela linha então está falando? Qual é o tema daquela linha? Individual or movement? De indivíduo ou movimento? Movement. Muito bem, movimento. So as soon as we take that 4 out, E se a gente agora apaga esse número 4 aqui, we can apply that event nós podemos aplicar esse evento to individuals para indivíduos at a moral level. no nível moral. I want us to remember and see that. Eu quero que a gente possa relembrar e ver. Thank you. So coming back to this line, Voltando para essa linha, it says it rains. falou que choveu. It doesn't give any more information about Não rain. te dá mais nenhuma informação sobre chuva. So let's give some additional information. Vamos então conseguir algumas informações adicionais. Let's go to the book of Joel. Vamos abrir agora o livro de Joel. Go to Joel chapter 2. Joel capítulo 2, We'll go to verse 23. versículo 23. Joel 2, versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará esta chuva medida e chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. So we're going to make comment on this in a moment. Nós vamos fazer um comentário sobre isso daqui um pouquinho de tempo. We read Hosea chapter 10 verse 12. Nós lemos Oséias capítulo 10, versículo 12. Now we're going to go to Hosea chapter 6 verse 3. Agora viramos para Oséias capítulo 3, versículo 3. Oséias 6, versículo 3. Então It's going to say something quite similar. vai falar algo bastante similar ao que a gente leu agora. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, virá como a chuva serôdia que rega a terra. So what we should do if we had time, Se a gente tivesse tempo, o que a gente faria? we'll see the context. A gente queria ver o Of contexto this verse. desse versículo. And the reason we need to see the context A razão que nós temos que ver esse contexto, is because what's the first word? qual é a primeira palavra? Então. So if it says then, Então se fala a palavra então, you know it's a follow-on thought. você sabe que é um processo que está seguindo o pensamento anterior. So we really need to know what the follow-on thought Então is você tem que voltar para entender o que está falando o pensamento anterior. by understanding what the initial thought is. Entendendo o que era o primeiro pensamento. But we won't do that because of A time. gente não tem por causa do tempo. It says, then shall we know. Então conheçamos. So you're going to know something, Você vai conhecer algo. and the reason you'll know something, A razão que você vai conhecer algo, or your ability to know que something, você tem a habilidade de conhecer algo, is based upon what? está baseado em quê? Next part of the verse. A próxima parte do versículo diz: E prossigamos em conhecer ao Senhor. So you'll know Você vai conhecer if se you follow on to know the Lord. você continua, se você prossegue em conhecer o Senhor. So it infers Isso está inferindo some kind of initial starting thing, algum tipo de um processo inicial onde se começa algo. and then if you follow through with E that, se você continua com isso,
which means following on to know what the Lord is doing, em quer dizer prosseguir em continuar em conhecer o Senhor, then you'll know. então você vai saber, você So vai... I'm suggesting, Que eu estou querendo fazer a sugestão when aqui, it talks about following on to know the Lord, que fala assim, prosseguir em conhecer o Senhor, this following on essa is prosseguirmos here. está aí no ponto. We're going to follow on. Nós vamos prosseguir, P-R-O-S-S-I-G-A-M-O-S. M-O-S. S, as in Sam. So we're going to follow on. Nós prossigamos. And if you're following on, Se você está prosseguindo, that means you must have started quer somewhere. dizer que você provavelmente começou algum ponto atrás. So what did we say happening here Então, o que nós falamos que acontece nesse ponto aqui? before? Tá? O que aconteceu nesse ponto aqui? Qual era o evento que ele falou antes na apresentação passada? Joel chapter 3. Joel capítulo 3. Lembra? Make a decision. Make a decision, ser uma decisão. Hosea chapter 10 verse 12. Oséias capítulo 10, versículo 2. Tempo de quê? Seek the Lord. Tempo de buscar o Senhor. There's going to be a prophecy. Existe uma profecia. So there's some initial work of finding God. Existe um trabalho inicial para achar a Deus. Then what do you need to do E aí here? o que você precisa fazer? You need to follow on, Você precisa continuar, você precisa prosseguir. not stop. Que não pare. So when you're going to follow on, Quando você prosseguir, what you're going to see que você vai ver, as you begin to understand or know more about the Lord que você vai começar a entender e saber mais do Senhor. is, we'll read the last part of the verse. Vamos ler aqui a última parte do versículo. Just about the rain. We can do the next bit. He's going forth, he's prepared as the morning. Ok, I will do that. A sua saída como a alva é certa. So he talks about the morning. Está falando aqui como a alva, né? A manhã. So there's something about the morning that's happening Tem here. algo relacionado com a manhã aqui, a alva. But it's the last part we want to focus Mas é a on. última parte que nós queremos focalizar. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. So what we're going to know about the O Lord que nós vamos aprender do conhecer do Senhor is that he's going to come to you. é que ele vai vir para você, ele Did he virá. come to you here? A pergunta é, será que ele vai vir para você nesse ponto aqui? He did. Ele veio, He came to you here. ele foi naquele ponto ali, But now we're going to follow on mas agora nós vamos prosseguir to know more about the para Lord. conhecer mais o Senhor. And what we're going to know about the Lord O now que nós vamos saber, aprender mais do Senhor, conhecê-lo, is not symbolized by a blade. não está sendo simbolizado aqui por uma lâmina, Symbolized by what? está simbolizado por o quê? By rain, Pela chuva. which we saw from Hosea Você consegue ver isso de Oséias, chapter 10. capítulo 10, But versículo now we 12. see- Agora a gente vê, This rain essa chuva comes in two steps. vem em duas etapas. The latter rain and the former rain. A chuva serôdia e a chuva temporã. You'll notice in reverse order Você vê que está em forma reversa, because he's identifying porque está identificando, that the latter part is more important than the former. porque a última parte é mais importante que a primeira. The first one doesn't say former. Latter rain first, former rain Mine doesn't second. say that. Ok, desculpa, na tradução do original, na minha tradução não fala, this is Oséias, right? Não fala a chuva temporã depois a serôdia, só diz chuva, mas é chuva temporã depois a serôdia. Do inglês original é temporã depois serôdia. So all I want us to see O que eu quero ver, quero que a gente veja, in this que history, nessa história, when you're going to follow on to know God, que você vai prosseguir em conhecer o Senhor, because the process of salvation isn't finished here, porque o processo de salvação não termina nesse ponto aqui. is that you're going to have this rain, Você vai ter essa chuva, which is righteous, que é a justiça, going to be in two steps. que vão ser em duas etapas. Former rain, latter Temporã, rain. T-E, just Tem- T. Former Former rain. is T. And latter rain is S. S-E, you can do just S-E. Like that or capital? Serôdia, that's fine, that's lower, like that. Temporã e serôdia. Former rain, latter rain. Temporã e serôdia. Coming back to Joel Voltamos aqui para Joel 2:23. 2:23. Says the same thing about the former rain and the latter Fala a rain, mesma coisa, a temporã e a serôdia, na última parte do versículo. but it gives some additional information. Mas dá mais um pouco de informação para a gente. What additional information does it give? Qual é a formação adicional que dá para a gente aqui? When it's rain. Qual é a formação adicional? It says it rains in the first month. Fala que choveu a quando? No primeiro mês. How long is a month? Quanto tempo demora um mês? 30 days. 30 dias. So it's raining here Você está vendo aqui for 30 days. por 30 dias. Former rain and latter rain. A temporã e serôdia. We'll put a break here. Vou botar aqui uma quebra aí, You've got these two rains. porque nós temos duas chuvas. So you remember, hopefully, Você lembra, espero que você se lembre,
that when Brother Marco did a presentation earlier, Quando o irmão Marcos fez a apresentação antes, he did a number of lines of prophecy. ele fez várias linhas proféticas. And how did he connect them all? E como é que ele conectou todas? By the number 30, if you Pelo número remember. 30, vocês se lembram? So you can see those number 30s that he was speaking of Você está vendo esses números 30 que ele está falando aqui. are in agreement or lining up with this history here. Está de acordo em alinhar essas linhas aqui. So this would be the beginning of the month, Esse seria o começo do mês, o primeiro dia. and this would be the last day of Esse the seria o month. último dia do mês. Are we okay with that? Tudo bem com isso aí? Yeah? Sim? So, after the former rain and the latter rain, Depois da chuva temporã e da chuva serôdia, then you have the harvest. você tem a colheita. So, I believe Brother Tabo read a comment to you, page Eu acho que 44, I think. o irmão Tabo leu uma citação que está na página 44. Ele vai ver aqui. I'll tell you. It's taken from Testimonies to Ministers, page 506, page 44. Página 44. Ele leu na página 44, está na parte de baixo. O parágrafo de baixo está a página Testemunho para Ministros, página 506, parágrafo 1. You want me to read all the chapter, this chapter? One second. Now, this passage from Testimonies to Ministers Essa passagem aqui que está na sua apostila, página 44, Testemunhos para Ministros. is found in a number of places, Você também encontra essa passagem em vários lugares. and there's another passage E existe outra passagem where additional information is given. que mais informação é adicionada nessa citação. Because we've got two paragraphs here, but the Você tem the dois imagery parágrafos goes further aqui, than two paragraphs. mas a imagem vai mais do que dois parágrafos. So, we'll quickly read that, yes. Okay. A gente vai começar a página 44, começando na parte de baixo lá. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiro de água, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo, para levar avante de um estágio para o outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Just this paragraph, right? So, she's quoting from Joel chapter 2, verse 23. Então você vê that aqui we've que just read. ela está fazendo uma citação de Joel, capítulo 2, versículo 23. And as you've already been taught, E você também, como já foi dito, it talks about the former rain. fala também da chuva temporã. It happens at the seed sowing time, Sorry, happens what? when the seed is sown, Ok, quando a semente é plantada. and it helps to germinate the seed. Just one question here. Is it not Isaiah, Zechariah 10:1? Oh. Ask Lord for the. Ask Oh, sorry, yes, it is, yeah. Zechariah, Oh, I know, I Zechariah. was going from that one there. Ok, that too. Sorry, I I apologize. missed my Okay. fault. Ok, volta lá. She's quoting Zechariah 10 Ela, and Joel ela começa 2:23. citando Zacarias 10, versículo 1, que pedia a Deus pelo tempo da chuva serôdia. Aí ela já desce continuando com Joel capítulo 2, 23. The first one is A Zechariah, primeira the é second one is Joel. Zacarias e depois é Joel o segundo. So, this rain is designed to germinate the seed Aquela chuva que está ali, o papel dela é para germinar a semente and also to help the plant to grow. e também ajudar a planta a crescer. And then it says the latter rain Mas fala que a chuva serôdia falls near the close of the season chega perto do fim da temporada da estação, and it helps ripen the grain. ajuda a amadurecer o grão. So, this is for seed germination Essa primeira chuva é para a germinação da semente, and helping the crop to grow, and this is for the final ripening. ajuda que a planta possa crescer e germinar, e a última ajuda a amadurecer.
In bold, it says the ripening of the grain represents the completion of the work of God. Você vai ver aqui que a chegada da chuva em negrito, que está no inglês aqui, ajuda a terminar o amadurecimento do grão, está mais para o final. So let's just think about this, Vamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. because often we speak about Que geralmente a gente fala, a three-step prophetic testing message. nós temos uma mensagem profética de 3 etapas. So we would say Nós diríamos, all of this is the gospel. tudo isso é o Evangelho. EV. So all of this is the gospel. Tudo isso é o Evangelho. The gospel is the tool that the Lord uses to save you. Nós dizemos que é o Evangelho que é a forma, a ferramenta que Deus usa para nos salvar. But what did we just read? Mas o que nós terminamos de ler? That before the harvest, what's happened? Que antes da colheita, o que tem que acontecer? A chuva, qual chuva? In bold, Em negrito aqui do lado esquerdo está falando o quê? A chuva serôdia. Não está em negrito no nosso, está naquele parágrafo, acho que é 44, que fala que o Senhor, go ahead, says the work of grace fala que o trabalho is complete. da graça está completado. Can we see that? It's not bold in the Portuguese. Não está that's what's bold, problem. it's not bold. bold in the O English. amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na So alma. what I want us to see, O que nós queremos ver in the second step, na segunda etapa, when you get to the end, quando você chega no final, the work of grace o trabalho da graça, G-R-A-C-A. And there's a little thing here on the C down. the work of O grace trabalho da graça is complete, terminou, all finished, terminado, completado, before you get antes to the third step. de chegarmos na terceira etapa. Can we all see Vocês that? conseguem ver isso aqui? Que o trabalho da graça está terminado. Anybody not see that? Alguém não conseguiu ver isso aqui? I'm not asking you to understand it. I'm just saying, do you see what she's saying? There's one person didn't see, couldn't see. You don't see that. He couldn't. So I haven't developed this line, Eu ainda não desenvolvi essa linha, but I'm pretty sure Brother Tabo mentioned mas eu acho que o irmão Tabo mencionou isso. when he speaks about the binding off Quando ele fala do atamento or the harvest, ou a colheita, it's the third and final step, que é o terceiro e último passo, the conclusion of the work. a conclusão do trabalho. Are you familiar with that Vocês estão concept? familiarizados com o atamento? So I would do this. Então eu faria da seguinte forma: One, 2, three. 3. You okay with that? Você está tudo bem com isso aí? So it's the third step, the harvest, the binding off. O terceira etapa, que é a colheita, é a mesma etapa chamada o atamento. It says the ripening of the grain. Fala o amadurecimento do grão. So you're here, Então você está ali. second step, Segunda etapa, represents the finishing or completion of the work, representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma, which is the work of grace. que é o trabalho de So graça. the work of grace is finished before the harvest. Vocês conseguem ver então que o trabalho da graça está terminado antes de entrarmos na colheita? Everybody can see that. Todo mundo consegue ver aqui? I'm not asking you if you understand it, I'm just asking if you see Eu não that. estou pedindo para você ver se você entendeu, eu só quero que você veja o que foi escrito que a gente botou no gráfico. Because there are many people, Porque tem muitas pessoas, maybe yourselves, talvez você mesmo, who thought que pensava the work of grace que o trabalho da graça goes all the way into this third step here. vai até o trabalho no terceiro passo. Because there are people who are teaching that today. Porque tem pessoas que estão ensinando isso hoje. Everybody okay with that? Todo mundo está bem com isso. Next paragraph. Próximo parágrafo. Página 45, primeiro parágrafo da sua apostila em cima. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. So, you haven't got that in parentheses. No, there's no parenthesis there. Talks about the latter rain. Aqui está falando da chuva serôdia. We're here, Nós estamos aqui. ripening earth's harvest. Está falando que está amadurecendo a seara. She mentions grace again. Ela menciona a palavra de novo graça So aqui. this grace Essa palavra graça, here, que a gente terminou de falar no segundo passo, a graça, which he says finishes the work in the soul, que representa, aqui no parágrafo anterior, né? Que termina o trabalho da graça de Deus na alma. the word soul A palavra alma no parágrafo anterior is another word for heart. é uma outra simbologia para coração. Soul. A-L-M-A. Soul E- equals heart. E a alma
é a mesma coisa que o coração. So the work that's been done in the heart is all finished now. Então o trabalho que está sendo feito no coração está terminado. She says the same thing in this Ela paragraph. fala a mesma coisa nesse outro parágrafo que a gente leu aqui agora. Once the work of grace is complete, Fala finished, quando o trabalho da graça terminou. then what happens? Então o que acontece? You're now prepared Você está agora preparado for what? para fazer o quê? For the coming of the Son of Man. Para que a chegada do homem, do Filho do Homem. We might call that the second advent. A gente pode talvez chamar a chegada do Filho do Homem como sendo o segundo advento. You'll see in your notes, Você vai ver nas suas notas, it's not in the Portuguese but in the English. que não está em português, mas olha do lado esquerdo, no inglês, tem um parênteses. In parentheses it says the marah. Tem um parênteses que está escrito maré. And he spoke about that. E o irmão Tabo comentou um pouco sobre o maré. This is the marah vision where you see Christ. Essa é a visão onde você vê Cristo, a imagem de Cristo. Can we see Vocês conseguem ver that fits in with what we've just said? que isso está fechando, encaixando no que a gente terminou de falar? Let's go to John chapter 1 verse 29. Vamos a João capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Ok, João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. So this is John Então aqui é João, telling everybody to do what? falando para todo mundo o quê? Says the word, behold, Primeira coisa que ele fala, eis que, which means look at Jesus, quer dizer, olhe a Jesus. which is the same thing that we read in this passage in your notes. Que é a mesma coisa que nós vemos nas passagens da sua apostila, página 45. Jesus has suddenly come. Jesus, de repente, veio. This is the baptism of Christ just Esse é afterwards. o batismo de Cristo aqui que está contando a história. How old is Jesus? Quantos anos tinha Jesus nesse evento? It's on the board. Está no quadro ali. He's 30 years old, isn't Eles, he? eles têm 30 anos de idade, sim? So the crop's been ripened here. Então aqui você vai ver que os grãos estão maduros. You're going to see Jesus here, Você vai ver Jesus aqui, which is the Maré vision, que é a visão da maré, que você vê a Which is in presença this- de Cristo, this period here. que é nesse período aqui da colheita. And Jesus just 30. E Jesus tinha 30 anos de idade. And John says, E João diz, see Jesus. olhe para Jesus. Are we okay with that logic? Tudo bem com essa lógica? We could go to another story. Nós podemos buscar outra história. We'd go to Genesis chapter 32. Vamos para Gênesis capítulo 32. Genesis chapter 32 Gênesis capítulo 32 is the story of Jacob. é a história de Jacó. And who's Jacob going to meet here? Quem que Jacó vai encontrar aqui na história do capítulo 32? Who is the angel? Quem é o anjo que ele vai encontrar? This is Jesus. É Jesus. So we're at the same place here. Nós estamos no mesmo lugar aqui. So you've got Jesus Então nós temos Jesus in the story of John. na história de João. We've got Jacob meeting Jesus in the story of Genesis. Nós temos Jacó encontrando com Jesus na história de Gênesis. And we've got it in this model of agriculture. E nós temos nesse modo da agricultura. So can you see we've got multiple lines Você vê que nós temos várias linhas that say that you see Jesus here dizendo que você vê Jesus aqui, in some unique and special way. de uma forma única e especial. So what I'm trying to show you is that you have these little hooks here, O que eu quero dizer para você é que nós temos esses ganchos aqui conectados. and by checking the symbols you can hook things in the right place. Ao fato de você buscar os símbolos, você pode começar a grudar esses textos, né, nesses ganchos. Now the rest of it isn't in your notes. O resto não está mais The na next nota. paragraph. Vamos no próximo parágrafo. I can try to open here. I'm not going to read it all, it's only a little bit. Ok, tá bem. Oh, no, yeah, if you can find it. Or I can paraphrase, I don't mind. I can find it as well if you want. So it's TM. It may not be in It's the TM, same here. Oh, it may not be in TM. because I don't know if it goes to point Ok, 3. That's ok, my got it. So main just point. continue on, that's fine. Continue aí, vamos continuar. The next paragraph, Próximo parágrafo, não está na apostila. she's going to say this. Vai dizer o seguinte. There is to be first the blade, then the ear, then the full corn in the ear. Primeiro você tem que ter... Eu sempre confundo quando falo essa palavra. Primeiro você tem que... Marcos. So O grão, espiga.
e o grão inteiro. What she's done, O que ela fez aí, she's connected Joel, ela conectou Joel, Zechariah, Zacarias, which is former and latter rain, que é a chuva temporã, e Serôdia. and now she's connected this, Agora conectou esses aí, first of all, primeiramente, to end time prophecy. a profecia do fim do mundo. Top of page 45 in your notes. No topo da sua página 45 das suas notas, It says, ripening the earth's harvest, a chuva Serôdia amadurecendo a seara da terra, which is end time prophecy. que é a profecia do fim do mundo. That's what the latter rain is. É isso que a chuva Serôdia é. Now she's going to quote Agora ela vai fazer uma citação, Mark chapter 4, verse 28. Marcos capítulo 4, versículo 28. First the blade, then the ear, then the full corn in the ear. Primeiro é a... Deixa eu usar a palavra correta que fala na Bíblia. 26. Não, I always get. Primeiro, achei. Primeiro frutifica a erva, depois a espiga, depois o grão inteiro. O grão cheio. So what I'm saying is, O que eu estou falando aqui é, she's connecting ela está conectando Joel Joel, chapter 2, capítulo 2, Zechariah Zacarias, chapter 10. capítulo 10, versículo 1. We've already done Hosea chapter 6, A gente já fez Oséias capítulo 6, versículo chapter 3 10. e capítulo 10 também. We'd have a list of a lot of prophecies that we've just discussed to develop all of this. Nós temos uma lista de várias profecias onde nós desenvolvemos isso. Then Então, she went to Mark ela foi para Marcos 4:28. 4, versículo 28. But Mark 4:28 Mas Marcos capítulo 28, is connected to what? 4, 28, está conectado com o quê? We already did it before. Lucas. Matthew 13. Mateus capítulo 13. Matthew 13 specifically, Mateus capítulo 13, especificamente o versículo 24 to 30. 24 ao 30. So what I want to say, O que eu quero dizer, when we're dealing with the subject of the former and latter rain, quando nós estamos lidando com o assunto da chuva temporã e serôdia, Ellen White's connecting it to what subject? ela está conectando, Ellen White conecta esse tema com qual assunto? The wheat Com o joio, and the o tares. trigo e o joio. She says, Ela diz while people were in their history, que quando as pessoas estavam ainda nessa história, na história, not before or after, não antes ou depois, when they're in the history, quando eles estavam dentro da história, the prophecies are being fulfilled, as profecias estão sendo cumpridas, and when they're being fulfilled, e à medida que eles são cumpridas, these people essas pessoas receive what? receberam o quê? Great light Grande luz. on what? No quê? On what these prophecies O mean. que essas profecias significavam? So what I want us to O see, que eu quero que a gente veja, that if you're in this se history, você está nessa história aqui, the prophecies are being fulfilled, as profecias estão sendo cumpridas, then you must have great light on this. você tem que ter grande luz nisso. But the key is Mas a chave de tudo that they're being fulfilled. é que eles estão sendo cumpridas as profecias. So I'm saying O que eu estou querendo dizer é, Matthew 13 Mateus 13 must be fulfilled tem que ser cumprido in this history here, naquela história aqui. not outside of this history Não fora da história, or before the ou history. antes da história. If you're going to make an application at a movement or church level, Se você quiser aplicação para fazer como movimento ou com a igreja, and if you're going to do that, se você for fazer isso, this prophecy or parable essas profecias ou parábolas must be connected to what? devem ser conectadas com o quê? Because it's prophecy. Porque a profecia It must be events. tem que ser eventos. Can we see all of that Vocês logic? conseguem ver essa lógica? Hopefully it's not too convoluted. Espero que não é tão muito embolado. So we've got 3 waymarks. Nós temos 3 marcos proféticos. You sow, Você planta, transition semeia. from former to latter, tem a transição da chuva temporã para a chuva serôdia and the beginning of the harvest. e o começo da colheita. All of these 3 must be what? Todos esses 3 devem ser o quê? They have to be prophetic events, Eles têm que ser eventos proféticos, which is symbolized by this porque story. está simbolizado por essa história. So hopefully we can get all of that together. Eu espero que a gente consiga pegar tudo isso junto. Now normally, Normalmente, we'll take the time nós geralmente dedicamos tempo to demonstrate how we develop these waymarks. como a gente desenvolve esses marcos proféticos. But because of time,
por causa do tempo, and also because many of us already know what these waymarks e are. também que muitos de nós já conhecem essas marcas proféticas. And I apologize to those of you who don't. E aqueles que não conhecem, eu peço desculpa. I'm just going to tell you what the waymarks Eu are. simplesmente vou dizer para você o que são essas marcas proféticas. So this one here Esse aqui, is the time of the end. esse é o tempo do fim. TDF. And depending on the history that you're talking about, Dependendo da história que você está falando, it would be a different event. seria um evento diferente. So for us, Para nós, this would be 1989. 1989. And what happened in O 1989? que aconteceu em 1989? Earth-shattering event. Um evento que mudou a Terra. Turned the world upside O down. mundo virou de cabeça para baixo. Berlin Wall Fall. No, Não a queda de Berlim. the internet was invented. A internet foi inventada. There was an increase of knowledge. Existiu um aumento de conhecimento. Without the internet, we wouldn't have a movement. Se a gente não tivesse internet hoje, nós não teríamos um movimento como temos hoje. Isn't that true? Não é verdade? Vocês não concordam? We wouldn't have a movement without the internet. Nós não teríamos um movimento hoje se não tivesse It's internet. the Berlin Wall, of course. Of course, claro, o mundo de Berlim caiu também. But it's a big coincidence, Mas é uma grande coincidência. if you believe in them, Se você acredita em coincidências, that the internet came into existence at the same year. que a internet entrou em existência no mesmo ano. So, this waymark Essa marca profética will be 9/11. vai ser 11 de setembro. Again, O que é? not going to explain why. Eu não vou explicar por quê. Now, after this, it all gets a bit tricky. Depois disso daí as coisas ficam um pouquinho complicado. What I do want to say O que eu quero dizer, is I want to read from Thoughts from the Mount of Blessings, eu quero ler Sermão na Montanha. Não, Vai- Sermão da Montanha. page 7, paragraph 2. Hã? Maior discurso de Cristo. Is that the one that we used in the past? That you're using the Thoughts on Mount of Blessings? Yep. Is that this one here? One second. Em português, I don't know if it's in, is it in is that the one and opened it? Is it? It thinks they were spellbound. Is that the one or No, no? that's No. page 6. That's page 6. Ok, fala qual que é. Tá bom. MDC. Ok, MDC. What's the page again? 7, page 7. MDC. Ok. MDC 7. Okay, 7.1 starts. Jesus presented the Then it's blessings. that one. What does that say? After Yeah, that's that it. one that was Christ Yeah. forgiven. So, So- just write it in Portuguese. It's written MDC 7.2. MDC 7.2. This passage is going to teach us an important truth. Essa passagem vai ensinar uma verdade em português. Se você procurar no seu aplicativo, just one second, tell them. Vai estar no MDC 7.2. It says, whom Christ pardons, Aquele a quem Cristo perdoa, he first makes penitent, faz ele primeiro penitente, and it's the work of the Holy Spirit e é a função do Espírito Santo to convict of sin. convencê-lo do pecado. Pecado, P-C-A-D-O. C-A-D-O. Perdoa, P-E, P-E-R-D-O-A. This is P-E-N-I-T-E-N-T-E. Okay. So it says, Aqui quer dizer, whom Christ pardons, he first makes penitent. It's the work of the Holy Spirit to convict of sin. aquele quem Cristo perdoa, faz ele primeiro penitente, e a função do Espírito Santo de convencer do pecado. What have you noticed again? O que você percebeu aqui nessa que a gente terminou de mostrar aqui? It's reverse order, and it's 3 steps. Nós vemos, são 3 etapas, só que está numa ordem reversa. So these 3 steps Essas 3 etapas should be the other way round. deveria ser o contrário. First comes conviction. Primeiro vem a convicção. Where do you get conviction? Aonde que você consegue a convicção? I'll do it 1, 2, 3. Vou fazer daquela forma, ao contrário. 1, Here's 2, the 3. conviction. Aqui está a convicção, tempo do fim. Then what happens? Depois o que acontece? Penitence, Penitência, which is similar to repentance. que é um símbolo de arrependimento. And you have 2. Você tem o número 2. And then you have E pardon depois você tem o perdão. or forgiveness of sin Ou os seus pecados estão perdoados. or justification. Ou justificação. So you get to 3. 3. So these 3 steps Essas 3 etapas are the 3 steps that lead you to So- baptism. são as 3 etapas que te levam você ao batismo.
The field is all clean, o campo está completamente limpo, and now e agora, you need to follow on to understand e God. você tem que prosseguir em conhecer ao Senhor. How will you understand Him? Como você vai entender ou conhecer ao Senhor? Because it's symbolized by rain now. Porque ele está sendo simbolizado agora pela chuva. Hopefully we're okay with all of that. Eu espero que vocês estão bem com o que foi falado aqui. So we've got 1989, 9/11, Nós temos 1989 em 11 de setembro. and now comes this bit here which is a bit messy. Agora tem essa parte aqui que fica bem complicada, assim, bem confuso. So if I asked you here, Se eu fazer uma pergunta para você, what event is this? que evento vocês acham que é esse aqui? What would you say? O que você diria? Uns estão dizendo midnight, someone said midnight. Anyone else? Alguém mais quer tentar dar uma dica? Sunday law? A lei dominical, Okay, so we've Midnight got cry. midnight cry, Caminho da meia-noite, midnight, Sunday law, Sunday law, DD. Yeah. Close FPG. We're getting everything there. It's the same thing in different perspective. anything else? Alguma dica mais? Alguma coisa mais? Alguém quer dar? Hã? Second coming. PAM, prediction. Alguém quer falar predição também? PAM, prediction. Was it in PBM? No, I'm joking. Anything else? Alguma coisa mais? Você está perguntando alguma mais dica? Só falta... Are all of these correct? Você acha que todos esses aqui estão corretos? I'm going to say no. Eu vou dizer que não. I don't think all of these are correct. Eu não acho que todos eles estão corretos. Some are correct, Alguns estão and corretos, some are not. alguns outros não. But what we can see, Mas o que a gente pode ver aqui it depends upon the application that you want to make. depende da aplicação que você quer fazer. If what this waymark ends up being. O que esse marco vai ser? So if you've got all these choices here, Se você tem todas essas opções para você escolher aqui, what about this one here? qual seria essa daqui então? Predição, prediction, PAM, predição antes da meia-noite, Sunset. sunset, pôr do sol, POR, space, DO, dash, SOL. Pôr do sol, how did you know we had that? Sorry? How did you know we had the dash? It's from French? Oh, You did it. Okay. anyone else? Who said second advent? Quem foi que falou segundo advento? So what would that be? O que seria ali então? Who said close of probation? What would that be? Se alguém que falou fechamento da porta da graça, o que seria isso? Assume that they all line up. Você viu que vão ter que alinhar. Okay, so what we want to do is we want to try and work out Nós queremos aqui tentar trabalhar this line. essa linha. So how would we approach the problem? Como é que a gente então vamos abordar esse problema? De que forma? Some of us have already done this. Alguns de vocês já fizeram isso. Some of us are new to it. Alguns outros de vocês são novos, nunca fizeram. I've given you the front end. Eu vou te dar a entrada aqui. I didn't prove how you do it. I just gave it. Eu não provei para vocês como fazer, mas eu já fiz. Because I'm interested in the following studies that we're doing. Eu estou querendo mais interessado nesses outros estudos aqui. How do we work out the back end of all of this? Como é que a gente trabalha, consegue consertar todo o pano de fundo aqui disso? How would you approach the problem? Como é que você então abordaria esse problema para resolver? So one person tell me what they think, how they approach Uma the problem. pessoa, por favor, fale como você abordaria esse problema. Buscar algo onde eu posso conectar. Tem um hook, something that I can hook to it. Okay? Look for a hook. Look for a hook. Is that all you're going to say? Sorry? There's one there on the back, Andrés. Oh no, Matias. Choose only one waymark and start with that. Okay, Escolher choose a marco só. waymark. One. Yeah, choose a waymark. Meia-noite. So you're going to go with this one. Escolher só um marco e vai com aquele ali. And how do you know that this waymark is this? E como é que você pode dizer Is this? então que esse marco aqui, meia-noite, é isso daqui? It's close a probation. I would start from FPG. I would start do Você tem que saber qual grupo que você está trabalhando, dos três.
sacerdotes, levitas ou netineus. So you have to make a decision about priests, Levites, and Nethinims. Tem que fazer uma decisão se é levitas, sacerdotes ou netineus. Okay, Sacerdotes, so I levitas. guess my brother wants to go for priests. Então meu irmão quer trabalhar então com os sacerdotes. So you're going to go with priests, Então eu iria para os sacerdotes. and then you're going to develop midnight. Então você vai desenvolver a meia-noite. How do you know that midnight Como é que você sabe que a is meia-noite? the close of probation for the priests? Como é que você prova que é a fechamento das portas para os sacerdotes à meia-noite? Como é que você sabe disso? Hã? The Parables of the Ten Virgins. A parábola das 10 virgens. So the parable of the 10 virgins Então, a parábola das 10 virgens, at midnight, na meia-noite, is that the close of probation, que é o fechamento da porta, not the shut door? não é simplesmente a porta que se fechou. Será que foi... So what's the shut door then if midnight's the close of probation? Então, se a meia-noite é o fechamento da porta acabou a graça, e na palavra das 10 virgens fechou a porta, então o que é esse fechamento da porta? You're nodding. Você está meio assim perdido aí, ficou meio... Eles acham que é a mesma coisa. Can I give a suggestion? I cannot do a suggestion now, right? Okay. Okay. I can give... We're going to have a private Bible study up here. My brother wants to tell me the answers. She's saying over here, maybe you have to look at the rain, about which is the former, which is the latter. Okay, we've got former and latter. Nós temos a serôdia e temporã. I would... Primeira... I would suggest go to 12:1 and work backwards. FPG, all the way to the back. Okay. Okay, so I'm going to take my brother's suggestion. Eu perguntei se eu podia fazer uma sugestão, eu fiz. Né? Aí eu falei para a gente voltar, começar do fechamento da porta-graça, 12:1, Miguel. 12:1. So what we're going to do O que a gente vai tentar fazer, is what any normal Adventist would do. onde qualquer adventista normal tentaria fazer. If they want to understand about end time prophecy, Se você quiser entender sobre profecia nos fins dos tempos. what would Obrigado. that be? O que seria então? Where would you go? Onde você iria? I didn't hear what you said, sorry. O quê? Apocalipse, go to the Revelation. Okay? So, if we're going to go to the spirit of prophecy, Se a gente vai então no Espírito de I Profecia, think we'd go to the great controversy. nós iríamos para o grande conflito. So let's do that. Vamos fazer isso It's então. in your notes, page 79. Está nas suas notas, página 79. Starting the notes. Página 79. So, you'll notice I've given you chapters 38 and 39. Nas suas apostilas tem o capítulo 38 e 39 do grande conflito. What we want to do O que nós vamos fazer? is first notice the structure. Primeiro, montar ou ver a estrutura. So, what does it begin with? Como é que começa aqui o capítulo 38? Apocalipse. Before that, Before, there's a title only thing here. Qual é o título aqui, então, ele está perguntando? so title, O título, T-I-T-I-T-U-L-O. There's a thank you. so first thing is you get the title. Primeira coisa, nós temos que ver o título. What does that tell you? O que está te dizendo o título? Está dizendo the final warning. So there's no more warnings after this one. Não tem mais nenhuma advertência, correto? Depois disso. Está falando, é a última, correto? So what step must you be So, at? one second. The translation is a little different. It says the last invitation, divine invitation. So, do inglês original fala the final warning, quer dizer, a última advertência. Se for traduzir do original. So if it's the final one, Se é a última, what angel must you be at? que anjo você acha que deve ser então? O quarto anjo. I'd say you're at the third angel Eu queria dizer que nós estamos no terceiro anjo, because the work of the gospel is completing, is finishing. porque o trabalho do evangelho está terminando. So we'll go with that premise. Então nós vamos com essa premissa. Then you have the lead paragraph. Então você tem o parágrafo inicial do capítulo. So here's the chapter, Aqui está o capítulo, and the lead paragraph is the first paragraph. e o parágrafo inicial é o primeiro parágrafo, And the first paragraph is going to tell you what? e o primeiro parágrafo vai te dizer o quê? Apocalipse, not não. what- O what is it que gonna geralmente tell you? no artigo, o primeiro parágrafo diz o quê? No artigo quando você está lendo?
The introduction, the resume, there's a sum. So it's the introduction, É a introdução. and it tells you what the theme of the whole chapter Ele is está te about. dizendo qual o tema de todo o capítulo vai estar falando. So the whole chapter Então o capítulo inteiro is a reference back to Revelation 18. é uma referência sobre quem? Apocalipse 18. Are we okay with that? Estamos bem com isso aqui? If you go to the next chapter, Se você vai no próximo capítulo, que é a página 88. She starts 12:1. so let's do the same thing now. Vamos fazer a mesma coisa. What's the title? Qual é o título? Aproxima-se o tempo de angústia. Here it says, it's approaching the time of trouble. They add the word approaching. Okay, in the Portuguese, They like to... they like to change things. A tradução em português, eles gostam de mudar do original. So it says the time of trouble. A do original fala o tempo de angústia. Não tem a palavra aproxima-se, tá? I Só don't tem know why tempo de they added angústia. that bit in. Eu não sei por que eles adicionaram essa palavra aqui, aproxima-se. So subject to time of trouble, Então nós estamos falando aqui do tempo de angústia. and the key thought is what? E o parágrafo inicial, o pensamento-chave é o quê? Not the Daniel- verse. What's the key thought? Qual que é o pensamento fundamental desse capítulo? Not the verse. Close of probation. So Michael stands up is the close of probation. Miguel se levanta com o fechamento da porta-graça. 39. So the first lead paragraph Miguel M. Ao Daniel 12. is Daniel 12. Daniel 12, versículo 1. And this is close of probation. Isso aqui se chama FPG. FPG. Fechamento da porta-graça. Do we agree with that? Todo mundo está de acordo com isso. So at the close of probation, Daniel 12:1, Então, fechamento da porta-graça, Daniel 12, 1. that's what all these chapters are about. Isso que fala todos os capítulos. Revelation 18, Apocalipse 18. what's the historical setting here? Qual é o cenário histórico desse capítulo aqui? Someone said 9/11, Alguém someone falou 11 said de Sunday law. setembro, algum falou a lei dominical. Hã? The fall of the nations. Alguém falou caída das nações. When did the nations fall? Quando é que as nações caem? Need to be a bit more precise. Você tem que ser um pouquinho mais preciso. Because someone might say the nations fall in the plagues. As pessoas podem falar que as nações caem nas pragas. What are you saying? O que você está dizendo? A Sunday Law, lei dominical. Everybody Decreto okay with dominical. Sunday law? Tá todo mundo tudo bem com a decreto dominical? I know 1 or 2 people are saying 9/11, Eu vi que algumas pessoas também falaram 11 de setembro. but hopefully you would have read the chapter by now. Eu espero que até você já leu esse capítulo. If you read the Se chapter, você leu o capítulo, you'll see that it's talking about the Sunday law. você vai ver que esse capítulo está falando do decreto dominical. So hopefully we're okay with all of that information there. Eu espero que nós estamos de acordo com essa informação que foram postas aí. So if that's the case, Se esse então é o caso, do we have a problem? será que a gente tem um problema aqui? Yeah? Oh, I didn't see what They're time. quiet, they're quiet. Was that 10 Wesley or is saying yes, but he watched the video already, so Was that 10 or 5? I didn't see the time. 10. So we can see there's a problem Nós vemos que tem um problema aqui, because she's quoting from Revelation 18. porque ela está fazendo uma citação de Apocalipse 18. And where do we normally put Revelation E aonde a 18? gente geralmente põe Apocalipse 18? Put it at 11 de 9/11. setembro. But where's she putting it? Onde que Ellen White está botando aqui então? Decreto dominical, Sunday Law. Sunday law. Sunday Law, decreto dominical. So just think about this. Quero que você pense um pouco nisso. If she's got Revelation 18 Então, se ela tem Apocalipse 18, at the Sunday law, marcando sendo na lei dominical, decreto dominical, and we've got Revelation 18 at 9/11, e there's nós a aqui do problem. nosso movimento marcamos Apocalipse 18 no dia 11 de setembro, tem um So- problema aí. We have to try and explain why. Então a gente tem que tentar explicar o porquê. So we're going to read the second Nós paragraph. vamos ler o segundo parágrafo. Everything? Yeah. Ok. Essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 de Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado e se introduzir nas várias organizações que constituem... Up to there. Ok. Estado e se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844.
Descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. A cada rejeição da verdade, o espírito do povo se torna mais entenebrecido, mais obstinado o coração, até que fica entrincheirado. So if you read the rest of the passage, Se você continuar lendo o resto da passagem, you'd see the context is the Sunday law. você vai ver que o contexto aqui é no decreto dominical. Because they're going to trample upon one of the precepts of the Decalogue. Porque eles vão pisar em um dos preceitos dos 10 mandamentos. So she begins by saying, Então ela começa dizendo Revelation 18 que Apocalipse 18 is in the future. é no futuro. And when it's in the future, E quando é no futuro, it's an announcement about Babylon. é um anúncio da queda de Babilônia. And it's the same announcement that was mentioned in Revelation 14, verse 8. Que foi o mesmo que foi dito em Apocalipse 14, versículo 8. It's just a repeat of the same message. É simplesmente uma repetição da mesma mensagem. But now, Mas agora, they just add some extra information eles adicionaram informações adicionais, about how bad it's got. dizendo de quão ruim tem ficado. And it says how bad it's got since. Can we see the word since? Vocês podem ver essa palavra que ficou desde, que está lá logo no começo, desde que essa mensagem foi, It says since the message was first given in the summer of desde que a 1844. mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. So let's do a timeline. Vamos botar no tempo uma linha profética aqui. Where does it begin? Quando que começou a segunda mensagem em Apocalipse 14, 8? Na época melerita. April. Summer. O verão de 1844. Está pedindo a date. You want a date or? I want to know what she says. Ela está falando aqui, foi desde o verão de 1844. O que ela... The summer. Verão, V-E-R-A-O. R-A-O. V, no I. There we go. R-A-O. There's a little thing on the A, on the top. The summer of O verão de 1844. 1844. And now where have you got to? E agora, para onde que a gente está agora? Leva até onde? If this was the class, I'd be pointing fingers now. Se fosse uma classe que agora eu começava a fazer perguntas aqui At para that você. table. Naquela mesa ali dos meus amigos do Rio. They're from Rio de Janeiro, so amigos do Rio. You don't have to answer. It's Tá not a brincando. class. Aí eu want to know the question. Do the The question question again. is, what's this way mark? Ok, se na citação está falando que começou no verão de 1844, qual seria essa marca aqui? It will be the Sunday law. It says the scripture points in the future Ok, ele começa, a passagem indica esse tempo no futuro, Apocalipse 18, when the message of Revelation 14 is going to be repeated. quando a mensagem de Apocalipse 14 vai se repetir de novo. It says since summer of 44 Desde que aconteceu no verão de 1844, to when? até quando? Quando a mensagem vai se repetir de novo, Apocalipse 14, versículo 8. I'm helping them a little bit. I'll give you a clue. Ele vai te dar uma dica. You got a title, Você tem um título, you got the lead você tem o paragraph, parágrafo principal, Revelation Apocalipse 18, 18, e depois and it tells you. ele te diz Sunday Law, decreto dominical. My friends from Rio shook a little bit there. Can we see there's a problem? Vocês conseguem ver que tem um problema aqui? Some can, some can't, depending how much information you know. Alguns podem ter, outros não. She says, the message was first given in the summer of 44. A mensagem, ela diz que primeiramente foi dada no verão de 1844. Is that true? Será que isso é verdade? Sim. Yes. But Mas, when did it first come into history? quando foi a primeira vez que veio na história? April 19, 19 de abril, We'll say the spring, spring, primavera, P-R-I-M-A, we'll say the spring of 1844, primavera de 1844, which is April que é abril, 1844, de 19 de abril de 1844, 19th of April to be exact. para ser mais exato, dia 19. So it comes in the spring, Então ela chega na primavera, and it's first spoken, e it's first, says the message was first given, a mensagem foi primeiramente dada it's first spoken in the summer. no verão. So can we see a time lag? Você consegue ver que existe aí um lapso de tempo, You see that? sim? This history Essa história, is what history? que história é essa? Millerite history. A história milerita. And this history E essa história aqui, is what history? qual a história que é essa dali?
This is 144 our mil. history. Nós, We'll call it the history of the 144 144,000. mil, nós vamos chamar essa história. So we know Nós sabemos that this history que essa história prefigures this history. prefigura a história dos 144 mil. So what's the first thing we know? Qual é a primeira coisa que nós sabemos? We've got two waymarks now. Que você tem duas marcos agora. We need to have two waymarks in our Nós history. temos que ter o quê? Dois marcos também na nossa história. So when it says it was first given here, Quando fala que foi primeiramente dada no verão, what does that mean? o que significa isso? It's going to be first given Será que vai ser primeiramente dado o quê? here at the Sunday law. Também dado na lei dominical. But when it's first given here at the Sunday law, Mas quando é dado pela primeira vez na lei dominical, decreto dominical, something else happens before. algo acontece antes aqui. Let's go back to this history. Vamos voltar para a história milerita. April 1844, Abril de 1844, you go to early writings, você lê primeiros escritos, and it's not that que straightforward. não é tão fácil de se entender. You can show that the second angel's message arrived. Você consegue demonstrar que a segunda mensagem angélica descendeu. A second, This one arrived. chegou, disse. So you have the second angel arriving in April. A segunda mensagem chegou em abril, Then what you can show clearly, mas o que você não consegue demonstrar, you cannot, you right? can. You can. Then you can show clearly E depois você pode mostrar de forma mais clara, from early writings do primeiros escritos, that the empowerment of that message que essa mensagem recebeu poder, was in the summer. foi no verão. Verão. Empowerment is F, fortalecimento. E a segunda mensagem foi fortalecida. So you've got the arrival and the empowerment. Você tem a chegada e o fortalecimento. So what we can see in our line O que nós podemos ver aqui na nossa linha, is that you've got an empowerment here, que nós temos um fortalecimento, and then you'd have to have an arrival here. e você vai ter que ter também uma chegada, 2C para chegada. But what Ellen White is doing, O que Ellen White fez aqui, she's joining these two histories together. ela está juntando essas duas histórias juntas, milerita com a no final dos tempos. She says the first angel's message arrived when? Ela fala que a primeira mensagem angélica, não, you asking them. Second angel's message arrived when? Ok, essa segunda mensagem angélica chegou quando então? Não, a primeira Não vez sei that. chegou. Ela falou o que na citação? It says the summer of 1844. No verão de 1844. We've got to be careful we say what she says, not what we say. Nós temos que tomar cuidado que dizer o que ela diz e não o que a gente diz. Because you have to defend what you believe. Porque você tem que defender o que você It acredita. has to be built upon what she E says. tem que estar baseado no que ela diz. So she's going to talk about the second angel in this history, Ela vai falar sobre o segundo anjo naquela história. and the same angel is going to be repeated in this E history. esse mesmo anjo vai se repetir naquela outra história, no final. So she's going to go from here Ela vai sair do verão de 1844 to here, para o decreto dominical. because she's lining up the empowerment. Porque ela está alinhando os dois fortalecimentos. She doesn't use the word empowerment, Ela não usa essa palavra fortalecimento, but when she quotes from Revelation 18, mas quando ela faz a citação de Apocalipse 18, she talks, when she's quoting from the verses, quando ela está citando os versos, that the earth is lightened with the glory, que vi descer do céu, que a terra foi iluminada com a sua glória, which we want to understand as empowerment. nós queremos saber que é o fortalecimento, But we have to realize mas nós temos que também prestar atenção, that even though she's doing this mesmo que ela está fazendo isso, from the beginning to the end, do começo ao fim, we also nós também can sabemos, go into this history andando nessa história, and we can see the arrival and the empowerment. nós podemos ver a chegada e o fortalecimento da segunda mensagem. So this is the second angel Essa é a segunda mensagem, in Millerite history. o segundo anjo na história milerita. And this is the second angel Esse é o segundo anjo in Adventist no history. Adventismo. And then this would be what? E isso aqui vai ser o quê? Second A angel segundo anjo de quem? in the history of the Na história dos 144,000. 144 mil. Say amen if you can see that. Fala amém se você conseguiu entender isso. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we ask and pray for your mercy and your goodness. queremos orar pela sua misericórdia e sua bondade. We ask that you would guide and direct us, Te pedimos que o Senhor nos guie e nos direcione, that you would bless us que o Senhor possa abençoar-nos, to clearly understand your word. para que possamos de forma clara entender a sua palavra. We ask and pray in the name of Jesus. Te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.